como é que a gente pode dizer? Uma liga mais maleável, tá? Então, a gente tem uma liga mais maleável, então esse plástico ele pode ser usado para vários setores, ok? O que acontece? Essa substância, esse fitalato, ele é usado em vários produtos químicos, né? Várias, como é que a gente diz? Cosméticos. E ele é usado em esmaltes, para fixar os esmaltes. Eles são usados em perfumes para fixar o perfume, o tempo de que esse perfume mantém o cheiro, tá? E ele é usado... Ai, gente, hoje eu vou ter que... A doutora Inaê não cai, eu vou ter que contar essa, muito engraçada. Depois eu vou contar. Querida, eu não sei, eu não consegui identificar quem é você, mas depois você vai me falar quem você é para eu poder identificar e eu vou contar essa história da doutora Inaê nunca erra. Foi muito engraçado, hoje eu ri muito, tá? Então depois eu quero saber quem é, porque foi tão rápido que eu não consegui identificar a pessoa, ainda mais com máscara. Então, e outra coisa que os fitalatos fazem é alterar a cremosidade dos produtos. Então, ele deixa aquele produto mais cremoso, né? Então, a gente usa produtos, a gente passa na pele, a gente sente a maciez no cabelo. Então, esses produtos que eles são mais gostosos, eles têm fitalatos, ok? E o que eles fazem no nosso organismo? Então, eles vão alterar os receptores de estrogênio. E aí você vai ter uma alteração nos homens na parte de fertilidade, tá? Ele vai diminuir a fertilidade nos homens, porque você tem um aumento da ação estrogênica, tá? E nas mulheres, ele vai fazer com que haja uma alteração no sistema estrogênico também, aumentando a ação desses estrogênios. Então, você vai acabar tendo uma que a gente chama de hiperestrogenismo, né? Um estrogênio, uma ação estrogênica maior do que a ação da progesterona, tá bom? Ele pode causar diabetes, ele pode causar resistência insulínica, ele pode causar doença cardiovascular e ele é um químico muito associado à obesidade. Olha que coisa! Existem muitas toxinas hoje que levam o paciente à obesidade e os fitalatos são um deles, ok? Aonde que você vai encontrar os fitalatos? Principalmente nos plásticos e nos cosméticos. E como ele dá uma liga ele tem uma ligação muito ruim com o plástico, ele se solta facilmente. Então, todos aqueles produtos que estão no plástico, principalmente comida, ele vai liberar o fitalato nessa comida. Então, além dos produtos químicos, a gente também tem a ingestão dele, ok? E nos produtos químicos, ele vai ter uma absorção muito fácil, aumentando a quantidade deles no sangue, tá? Em 2009, teve uma redução do uso desse composto, né? Mas não houve a proibição. Então, ainda todos os produtos de beleza e etc., eles contêm fitalatos, ok? E eles fizeram uma associação também dos fitalatos com o risco de autismo. Como assim? Então, mulheres que usavam produtos químicos, eles dosaram a quantidade de fitalatos na urina dessas gestantes e depois eles acompanharam essas crianças por um período. E o que eles viram que as mulheres com maior concentração de fitalatos na urina, elas tiveram maior quantidade de filhos com autismo. Então, imagine a gente que tá lá na fase de gestação, né? Que a gente precisa se tratar, precisa hidratar a pele para não criar estria, para não criar aquilo. A gente usa um monte de químico que contém esses fitalatos. E aí, o que pode acontecer? Eu posso desencadear
via epigenética, um autismo no meu filho ou na minha filha, ok? Então, é bastante complicado isso, né? O uso dos fitalatos nos produtos químicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando a gente for comprar, a gente tem que olhar. E como que eles aparecem? Eles podem aparecer na forma de fitalatos mesmo, mas normalmente eles são o dietilfitalato, o dimetilfitalato ou dibutilfitalato, que é o DEP, DMP e DBP. Então, vocês veem que eles colocam siglas, eles colocam nomes diferentes para a gente não identificar, tá? Por isso que eu falei, tem que ter o app, tem que fazer lá o print, e aí vocês podem usar para poder checar se aquele cosmético que você está usando é ou não sem fitalato, ok? Então, os fitalatos, eles alteram o sistema endócrino dos receptores estrogênicos, eles alteram a fertilidade tanto em homem quanto mulher. Na mulher, eles aumentam a predominância estrogênica. Isso pode levar a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, endometriose, miomas, nódulos e cistos de mama. E o famigerado câncer de mama, que a gente está aqui no Outubro Rosa, e a gente sabe que a gente fala sobre o câncer de mama, ok? Então, isso daqui é bastante importante, tá? Aí depois, a gente tem o segundo item, que são os petrolatos. Os petrolatos, como o próprio nome diz, eles vêm da onde? Dos petróleos, né? Eles são derivados do petróleo, ok? E eles estão presentes muito nos produtos de cabelo. Então, eles, que eles fazem, tá? Eles criam uma camada, né, que impede a saída da umidade para o exterior. Então, por exemplo, no cabelo, quando você passa um produto, você fala, nossa, meu cabelo ficou tão hidratado. Não, na verdade, não é que ele hidrata, ele impede a saída da umidade, ele cria uma película. Só que essa película, ela não é criada só no cabelo, na pele também. Então, existem muitos produtos que eles falam que são hidratantes da pele, mas na verdade eles não hidratam. Eles impedem a saída da água da pele para o exterior, tá? Então, ele forma essa película, essa barreira que impede a evaporação da água, parecendo que você tem uma hidratação maior, tá? E como que ele se apresenta pra gente? Ele se apresenta na forma de óleo mineral, parafina líquida, isoparafina ou vaselina. Olha quantos nomes conhecidos da gente. Óleo mineral. Você fala, nossa, óleo mineral é tranquilo, Inaê, porque é natural. Não, ele é um derivado do petróleo. A parafina e a vaselina, a mesma coisa. Quantos produtos a gente conhece que tem vaselina, por exemplo, né? Então, ele é um produto altamente tóxico, tá? Então, ele não hidrata, ele evita a perda da umidade, tá? E como ele cria essa película na pele, então o que vai acontecer? Ele também vai evitar a saída de toxinas. Então, quando a gente passa na pele, ele evita o suor e evita a liberação de toxinas. Então, eu aumento as toxinas no meu organismo porque eu não estou conseguindo colocar elas para fora, tá? E outra coisa importante dos petrolatos é que muitas vezes esses petrolatos, eles são contaminados por uma substância chamada hidrocarbonetos aromáticos, que são altamente cancerígenos. Ou seja, se você não tem um petrolato puro, que ele chama, tá? Que é muito difícil você achar nos cosméticos, eles têm essa contaminação, e essa contaminação por esse hidrocarboneto, eu aumento o risco de câncer. Então, tomar muito cuidado com os petrolatos, ok? Aí depois a gente vai ter o bisfenol A. O bisfenol A, ele é mais conhecido
Nos casos de plásticos, né, que a gente fala bastante dos plásticos, que eles contêm bisfenol, que ele libera essa substância, principalmente quando a gente aquece, e é verdade. Então, se eu uso aquelas Tupperwares e coloco dentro do micro-ondas, se eu pego um copinho plástico, eu coloco água quente, chá quente, café quente, eu estou liberando bisfenol A ali naquele líquido. Se eu tenho muitos brinquedos que a criança coloca na boca e tem bisfenol A, a gente tinha muita mamadeira, hoje tem menos, mas ainda tem, certo? Eles mudaram o tipo de bisfenol, mas ainda tem a liberação. Então, eu hoje, se fosse mãe, eu jamais usaria uma mamadeira de plástico para o meu filho. Eu compraria uma de vidro sem sombra de dúvida, tá? Porque as mamadeiras são de plástico, contém o bisfenol. E aí você vai liberando essa substância e o bebê vai tomando o tempo todo, tá? Então, o plástico, ele vai liberar isso, tá? Essa molécula química. E o que ela faz? Ela vai diminuir a fertilidade masculina, diminuindo o número de espermatozoides e na mulher diminuindo o número de óvulos. Então, ela vai causar uma infertilidade, tanto feminina quanto masculina, né? Ela pode causar alterações intestinais, como inflamação de estômago e intestino, aumentando o risco de câncer de estômago e de intestino. Gente, olha o perigo de você ingerir, né, ou entrar em contato com o bisfenol A. Então, imagina lá, você tem, você compra a sua marmitinha, vem ali no plásticozinho e você coloca no micro-ondas para facilitar e come. Ou a pessoa que fez a comida, ela colocou a comida naquele plástico, a comida estava quente e liberou. Você está tomando. Eu tô lá no meu serviço e aí eu quero tomar o meu cafezinho. Então eu vou lá, pego o copinho plástico e tomo o cafezinho. Aí eu tomo 3, 4, 5 cafezinhos por dia no copinho plástico. O tempo todo eu tô entrando em contato com esse bisfenol. Então existem muitas pessoas que têm dor de estômago que podem ser por intoxicação pelo bisfenol por causa do copinho plástico. Quem disse que não? Lógico que pode. Tá? Por quê? Porque ela causa uma inflamação, ela causa essa alteração. E ela também pode causar déficit de atenção e hiperatividade em crianças e adultos. Mas a criança, lógico, ela é muito mais sensível a essa substância, porque o cérebro da criança está em desenvolvimento, né? Então, a criança, ela é muito mais suscetível ao bisfenol A do que os adultos. Mas a gente também pode ter. Por quê? Porque ele vai causar uma alteração, uma inflamação no meu sistema nervoso central. E onde mais eu acho o bisfenol A, né? Que a gente vê. Não, nos cosméticos a gente tem, tá? Vários cosméticos têm o bisfenol A. E alguns lugares que a gente não faz nem ideia. Então, sabe aquele papel que a gente pega quando vai no banco, extrato, ou no caixa que a gente vai fazer as compras, ele te dá o papel que sai da maquininha. Aquele papel, tá? Ele é altamente rico em bisfenol A. E aí a gente põe ele na mão, aí passa na pele, às vezes põe na boca e a gente pega. Então, eu tento não pegar quando me dão aqueles ticketzinhos, aquela coisa, eu realmente não pego por causa disso. Se pegar, a gente tem que tentar lavar a mão, porque ele está ali. Outro lugar que tem bisfenol A são naqueles papéis que são anti-gordura. Então, eu vou comprar um lanche, né? O lanche vem onde? Vem naquele papel que impede que a gordura saia. Então, lanches, coisas fritas, né? Que eles colocam naqueles fast foods, né? Vamos citar nome, KFC, que tem aquelas bandejas de frango que não pingam. Pizza, tá? Naquela caixa da pizza. Esses papéis anti-gordura, eles são ricos em bisfenol A. E aí você põe a comida, bum, ela vai para sua comida e você vai ingerir isso. Então, além dos cosméticos, eu tô passando outras
fontes de contaminação de bisfenol A, ok? Então, não esqueça. Então, ele é muito utilizado nos cosméticos, principalmente de pele e cabelo, tá? Então, a gente tem bastante bisfenol A e ele vai dar uma alteração nos receptores estrogênicos, tá? Então, o receptor do estrogênio. Tá altamente associado com o risco de câncer de mama, ok? Então, a gente tem aí o bisfenol fazendo a festa. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os protetores solares, né? Que os protetores solares, eles são usados diariamente pelas pessoas para poder proteger contra o câncer, só que ele contém substâncias altamente cancerígenas, que ninguém fala. Olha que coisa horrorosa. Então, se você perguntar, Inaê, você passa protetor solar? Sim, eu passo protetor solar, não diariamente, eu não gosto de passar protetor solar diariamente, só quando eu estou exposta ao sol. Eu prefiro passar um creme que proteja da radiação, ok? Em vez de passar um protetor solar. Tá? Eu mando formular é um creme que é para proteção da parte de radiação, que é o que a gente quer proteger. E aí eu mando fazer um protetor solar sem essas substâncias tóxicas que eu vou falar aqui para vocês. Então, imagine uma pessoa que vamos lá, dos seus 18, 19 anos, começa a usar o protetor solar diariamente no rosto para poder evitar o câncer, evitar as manchas, etc. Mas mal sabe ela que ela está causando um mal para a vida dela, porque ela está aumentando essas toxinas no sangue, aumentando o risco de desenvolver câncer ou outras doenças, tá? Então, eu fico muito triste com a indústria farmacêutica, porque ela está distorcendo tudo. A gente sabe que a vitamina D, ela é um anticancerígeno extremamente potente. Então, vários cânceres, doutora, vai ter que formular todos os meus cosméticos. Pode deixar que a gente formula, sem problema nenhum. Então, o que acontece? Perdi. Olha só, fui falar o negócio, perdi o que eu tava falando. Eita vida! A indústria farmacêutica. Então, a vitamina D, ela é altamente protetora contra vários cânceres, inclusive câncer de mama, câncer de próstata. Então, eu tenho que ter uma quantidade de vitamina D alta, para mim, acima de 50 pelo menos. Então, qual é a melhor forma da gente fazer vitamina D? É a gente tomando sol, né? Aí vem a indústria e fala, não, o sol faz mal. Você não pode tomar sol de jeito nenhum. Então, se você for sair ou se expor ao sol, você tem que usar protetor solar. A partir do momento que eu estou usando protetor solar, eu impeço a minha pele de fazer a vitamina D. Então, eu não faço vitamina D se eu estiver usando protetor solar. Então, essa é uma primeira coisa. Segundo, o protetor solar, algumas substâncias em contato com o sol podem oxidar e formar uma substância cancerígena. Ou seja, então passar o protetor solar e ir para o sol não é muito adequado. E aí eles vêm com uma propaganda para vitamina D, que é uma moça deitada embaixo de um guarda-sol, e aí tem um pouquinho de sol no pé dela. Aí ela tira o pezinho dela do sol, fica inteiro na sombra do guarda-sol, e aí ela pega a vitamina D dela e toma. Ah, gente, me poupe. Para fazer vitamina D, você precisa de 15 minutos de sol. 15 minutos de sol não vai te dar câncer. Vamos convir? Ninguém vai ter câncer de pegar 15 minutos de sol. Segunda coisa, o câncer de pele a gente consegue ver. Então, se tiver alguma lesãozinha diferente, vá no dermatologista, vai ver. Diferente do melanoma, mas o melanoma hoje já tem vários estudos mostrando que não tem tanta ação da radiação, tá? Então, é muito melhor você
tomar o seu sol 15, 20 minutos e ter a vitamina D alta do que você passar um protetor solar e tomar vitamina D por boca. Mas já que a gente não toma tanto sol, a vitamina D é fundamental por boca? Sim, para manter o nível sérico de 50, porque ela é um anticancerígeno, tá? Então, quais são as substâncias mais tóxicas que existem no protetor solar que vocês devem dar uma procurada, tá? Então, a gente tem a primeira, que é a oxibenzona. A oxibenzona, ela absorve a radiação UVA e UVB, então ela tem essa função, entre aspas, de inibir a radiação, tá? E ela está presente em protetor solar, esmalte, perfume, protetor labial, shampoo, condicionador. E além dela ser tóxica para o meu organismo, né? Porque ela vai ser um disruptor endócrino e ela é cancerígena, ela também mata os corais. Ou seja, ela é altamente tóxica para o sistema aquático. Então, ela vai matando os corais e a gente vai perdendo esses corais. Então, existem 3 substâncias dentro do protetor solar que são altamente tóxicas para os corais. E aí você tem a benzofenona e você tem a octinoxato, tá? Que são 3 substâncias que matam os corais lá no mar. E aí a gente usa um monte de protetor solar para ir para a praia, o que vai acontecer? Por isso que os corais também estão morrendo. Além da alteração de temperatura, né, a gente tem os protetores solares em grande quantidade nas águas. Então, a oxibenzona, ela é extremamente tóxica. A gente deve evitar o máximo possível. A segunda é o PABA, que é o ácido para-aminobenzoico. O PABA, ele aumenta a absorção das radiações UVB, tá? Então, ele também evita a radiação. E aí, ele tem um grande problema. Ele tem uma absorção muito grande, ele penetra muito grande. Então, eu tenho uma alta concentração na camada mais interna da pele. E quando ele entra em contato com a radiação solar, ele causa radicais livres, aumentando a destruição de DNA e aumentando o risco de câncer. Então, para mim, é uma loucura quando falam, eu só uso protetor solar. O tempo todo eu estou de protetor solar. Eu acho que não é muito inteligente da nossa parte. Mas, infelizmente, a indústria farmacêutica faz a gente acreditar que isso realmente é importante, né? Aí você vira para mim e fala, então como que você se protege do sol? Então, uma das formas de proteção do sol é você usar fitoterápicos e antioxidantes para evitar a formação de radicais livres. Então, por que a radiação solar causa câncer de pele? Porque a radiação, ela vai entrar em contato com a nossa pele e aí ela vai oxidar, formando radical livre, e esse radical livre, ele vai ser tóxico para a pele. Agora, se eu ingerir uma quantidade de antioxidantes, principalmente antioxidantes para a pele, né? Que a gente tem alguns antioxidantes específicos para a pele. Será que não é mais importante isso do que passar alguma coisa que possa me dar câncer? Para mim é muito mais lógico isso. Evitar aquele sol o tempo todo. Então, de vez em quando, tomar um sol do meio-dia, aquela coisa vai lá, mas toda semana, todo final de semana, não. Mas de vez em quando a gente pega, quem que consegue ficar às vezes lá na praia sem ir naquele horário, né? Mas não é o ideal. Então, evitar o sol tão forte. Então, isso são coisas que eu acho que são muito mais saudáveis do que a gente ficar usando protetor solar o tempo todo, tá? Então, a gente tem aqui a oxibenzona, que a gente tem que olhar, tá? E o PABA, que é o ácido para-aminobenzoico. Eles também têm outros nomes, né? É complicado, é o que eu falo, eles vão tentando mudar os nomes, as siglas, para a gente não descobrir, tá?
Existe um site que chama ewg.org, ele é americano, mas lá eles falam muito sobre as toxinas nos cosméticos, nos produtos de limpeza, eles te dão produtos que são mais saudáveis. A única coisa que eles não têm tantos produtos nacionais, eles têm mais os produtos americanos, tá? Então, infelizmente, eles não pegam tantos produtos aqui do Brasil, mas americanos têm bastante. Mas é isso, a gente consegue pegar dicas de nomes e etc. Então, é um site bastante interessante, eles têm um app, inclusive, se vocês quiserem baixar, ewg.org, tá? Se vocês forem lá no app da Play Store, você põe EWG, ele vai aparecer, ok? Então, é uma das coisas que a gente pode fazer. Aí tem um outro produto que chama-se Triclosan. O Triclosan, ele é um antisséptico, né? Então, ele, na verdade, ele mata fungos, bactérias e vírus. Aí, quando você pensa num produto que mata fungos, bactérias e vírus, e você tá passando esse produto na pele, ou você tá escovando os seus dentes com esse produto, o que você tá acontecendo? Você tá matando a sua flora bacteriana. E você tá criando bactérias mais resistentes, tá? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece com o Triclosan. Ele está causando resistência bacteriana e alterando gravemente a nossa flora bacteriana normal, tanto da pele, quanto da boca, quanto do meu trato gastrointestinal, porque a partir do momento que eu escovo os dentes, eu engulo esse Triclosan também, tá? Tem gente que engole pasta de dente, pelo amor de Deus! Não façam isso, tá? Se vocês soubessem a quantidade de toxina que tem numa pasta de dente, vocês jamais porem na boca, que fará engolir, tá? Então, é extremamente tóxica. A gente tem que mudar a pasta de dente correndo, porque ela realmente é muito tóxica. Então, o Triclosan, ele está presente em sabonetes, pasta de dente, desodorantes, sabão de lavar roupa, perfumes. Então, muitos cosméticos contém essa substância. E ela vai causar principalmente a resistência insulínica e a disbiose. E ela é extremamente tóxica para os organismos aquáticos. Então, os bichinhos que vivem na água são muito afetados pelo Triclosan. E uma das coisas que o Triclosan causa é alteração da tireoide, causando hipotiroidismo. Quantas pessoas hoje em dia têm hipotiroidismo que nem sabem o porquê, e aí elas estão lá tomando Puran, tomando Synthroid e nem desconfiam que elas podem estar intoxicadas por algum produto como o Triclosan, que a gente usa diariamente, a gente não, vírgula, quem não tá mais nessa linha, né, não usa mais, mas quem tá usa através dos sabonetes, dos shampoos, das pastas de dente. E isso pode alterar a nossa tireoide. E ele é cancerígeno também, então ele tem classificação como uma substância cancerígena. E por último, tá? A gente vai falar aqui na pasta de dente do flúor. O flúor, ele é considerado um halogenado e ele faz parte, junto com o cloro, ali na tabela periódica, naquela parte do iodo, junto com o iodo, né? Eles têm a mesma classe. Então, o que acontece? O flúor, o cloro e o iodo, eles competem pelos mesmos sítios. Só que o flúor e o cloro, eles por estarem numa maior quantidade do que o iodo, eles vão entrar no lugar do iodo em alguns setores que são extremamente específicos de ação do iodo. Aonde? Tireoide. A tireoide depende de iodo para fazer os hormônios. Tanto é que os hormônios são o tirosina, tá? Que são 3 moléculas de iodo. Então, eu preciso, a minha tireoide precisa. Antigamente,
a gente tinha o bócio. O que era o bócio? Era a falta de iodo. Então a gente não conseguia produzir, a nossa tireoide crescia e dava hipotireoidismo. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma lei onde eles colocaram iodo no sal, para iodar o sal. Só que o iodo do sal é de péssima qualidade. Mas, em compensação, a água contém flúor, um monte de produto contém flúor, contém cloro, a água nossa é clorada, tem uma grande quantidade de cloro, e aí eu tenho uma quantidade muito maior de flúor e cloro do que iodo. E isso vai levar a uma alteração da nossa tireoide, ok? Diminuindo a produção dos hormônios tiroidianos. Ela altera, o flúor altera várias enzimas extremamente importantes, principalmente as enzimas de detoxificação, ou seja, de limpeza do organismo. São elas a SOD, a GST, que forma a glutationa, a catalase, que é outra enzima antioxidante. Ela altera uma enzima que forma a dopamina, que é um neurotransmissor. Ela altera a bomba sódio-potássio, então a membrana celular fica alterada na entrada desses íons. Então, ela dá um monte de alterações no nosso organismo, tá? Então, o flúor, ele é altamente tóxico. E o flúor, ele está muito relacionado à queda de QI, ou seja, de inteligência. Principalmente em mulheres gestantes que tem grande quantidade de flúor. Já existem vários estudos mostrando que esse excesso de flúor, ele gera alteração de QI em crianças, principalmente do sexo masculino. Não sei por que essa relação, tá? Mas o uso do flúor na gestação aumenta o risco da criança ter um déficit cognitivo na fase lá dos 7 anos, que é quando eles começam a ter a alfabetização, etc. Tá? Então, é muito triste isso, né? Eu acho extremamente triste. Então, você pode alterar a sua tireoide, pode alterar a tireoide da criança, pode dar alteração de QI. Então, assim, eu fico extremamente triste de saber que existe tudo isso nos cosméticos, nas coisas, e ninguém fala, né? Então, você vê hoje, a gente tá aqui agora, a gente tá com 5 pessoas assistindo, né? Numa coisa que ninguém fala, mas ninguém também quer saber muito sobre isso, sabia? Tá? Infelizmente é uma coisa que acontece, as pessoas não querem conhecer esse assunto, porque é desconfortável, e aí eu tenho que sair da minha zona de conforto para procurar outros produtos, para mudar o meu estilo de vida, né? Virar mais natureba, ninguém quer as facilidades do dia a dia, né? Então, tudo isso faz com que as pessoas não queiram saber. E na pasta de dente, então, além do flúor, além do triclosan, que eu já falei, a gente tem o lauril sulfato, que é uma substância que dá muito quadro alérgico. Nós temos os parabenos, que eu já falei, e nós temos corantes. Então, eu por exemplo, eu já faz algum tempo que eu não uso mais a pasta de dente convencional, eu uso outras pastas de dente, sem flúor, sem corante, etc. E recentemente acabou a minha pasta e eu tava sem. E aí tinha uma dessas normais que a gente compra em supermercado, e eu fui escovar o dente. Gente, eu não aguentei a pasta de dente. Ela queimava a minha boca. Ela queimava. E era uma pasta de dente que eu usava normal e eu usava numa quantidade grande, né? Para poder fazer espuma, aquela coisa toda. Quando eu pus na boca aquilo, queimou de um jeito que eu não conseguia. Eu tive que jogar fora ali a pasta, bochechar de tanto que ardia. E aí a gente vê o quanto a gente desacostuma. Boa noite, Regina, tudo bom? Então, tudo isso está gerando. Então, imagina, eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que essa alteração que a pasta cause
provavelmente vai dar alteração do paladar, porque queima tanto que é impossível a pessoa ter um paladar normal, a língua fica totalmente... Então, eu já peguei vários pacientes que tinham aquela língua, não é uma língua geográfica que a gente chama, tá? É aquela língua toda rachada, né? E mudou de pasta e melhorou, sumiu aquelas rachaduras na língua. Quando a gente usa, por exemplo, eu uso os produtos da Physioquantic e eles têm absorção, a ação deles é na mucosa, né, da boca. Então, o que a gente pede? Para o paciente usar antes de escovar o dente. Porque depois que ele escova o dente, dependendo da pasta, ela cria uma película na boca, ali na língua, que o remédio não faz efeito. Então, é bastante complicado tudo isso. E como que a gente faz para evitar? Então, a primeira coisa, né, é a gente saber que isso existe. A partir do momento que a gente sabe que isso existe, a gente vai procurar produtos que sejam mais naturais, que não tenham tantos conservantes, corantes e produtos para deixar ele mais macio ou para dar espuma no cabelo. E isso é outro produto também bastante tóxico. Quanto mais espuma, pior é, né? A gente vai olhar o rótulo de preferência, muita coisa a gente não vai conhecer, a gente não vai saber, mas pelo menos eu vou tentar identificar. E se eu não souber, eu vou passar para vocês, eu vou deixar lá no meu Insta o app que eu uso para vocês terem no celular de vocês e na hora que vocês vão comprar, vocês dão um print ali na tabela, né, de onde tem os produtos, e aí vocês podem comprar com mais segurança. Então, essa é uma coisa que eu acho que é extremamente importante. E nunca jogar tudo de uma vez para comprar novo. Acabou uma coisa, repõe, mas com algum produto que seja menos tóxico. Então, eu uso o meu shampoo. Ok, acabou o meu shampoo, troca o shampoo e o condicionador. Acabou a pasta de dente, troca a pasta de dente. Acabou o perfume, não uso mais perfume. Se você for usar perfume, tem pacientes que gostam muito. Eu usava, não uso mais. Pacientes que gostam de perfume, o que a gente pode fazer? Vocês nunca vão pôr na pele o perfume, como a gente fazia, né? Tchá, 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 tchá. Não, tá? Então, você vai colocar onde? Você vai colocar na roupa o perfume e, de preferência, na hora que você fizer, você vai tampar a boca e o nariz, para não inalar, porque essas substâncias são inalatórias também, tóxicas, tá? Então, a gente vai evitar isso. Então, põe a boquinha, tchum, 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 e sai do espaço para respirar. Ai, né, você é louca. Imagina que eu vou fazer isso. Ok, existe o livre-arbítrio. Eu tô falando aqui coisas que acontecem. Doutora, tem marcas que a senhora pode indicar? Tenho várias marcas. Agora eu vou fazer a propaganda, óbvio, eu tenho uma lojinha, tá? De produtos naturais. Se você quiser entrar, tá? É www.inaealmeida.com.br, lá tem, mas eu tenho algumas marcas sim. Então a gente trabalha com Eora, a gente trabalha com Chu, a gente trabalha com a Malicaran, tem Cativa, tem a Scriber, tem a Arte dos Aromas. Que mais que a gente trabalha lá de produtos de beleza e cosméticos? Eu acho que é mais esses que eu trabalho lá, mas tem alguns outros também, tá? Tem algumas marcas bem legais também, tá bom? Então, a gente tem que procurar. A Natural Orgânica a gente usa, que é a pasta de dente, o enxaguante bucal, escova de bambu, tá? Então, gente, olha, o bambu, ele é altamente reciclável. Então, quando a gente usa uma escova de dente, e a escova de dente a cada 3 meses a gente joga fora. Ela leva anos e anos para ser metabolizada não é a palavra, mas para não agredir o meio ambiente, sendo que a escova de bambu, ela é altamente degradável. Então, assim, tentar trocar essas coisas, a gente tem que pensar mais no meio ambiente, ok?
Óleo essencial é tóxico? Também não. O óleo essencial não, tá? O óleo essencial é extremamente saudável. A única coisa que a gente não pode usar o óleo essencial diretamente na pele, pingar o óleo essencial, porque ele pode queimar, né? Então, geralmente, quando vai usar os roll-ons que as pessoas usam, tem alguns prontos que você pode comprar, mas se você quiser fazer o seu, você pode colocar, por exemplo, no óleo de coco, né? Em vez de colocar no óleo mineral, porque aí o óleo mineral é tóxico. Mas o óleo de coco você pode colocar e fazer o seu roll-on. Ou você pode comprar o roll-on já pronto. Agora, tomar cuidado com óleo essencial para escolher os óleos essenciais orgânicos. Porque você pode ter, se não for orgânico, ele vai ter pesticida no óleo essencial e aí você vai inalar e você pode se contaminar com o pesticida, tá? Então, óleo essencial é sempre orgânico para não ter o pesticida. Outra coisa que a gente usa muito, aí não é cosmético, mas que a gente usa bastante, que são aqueles cheiros aromatizadores de ambiente. Esses aromatizadores, eles têm uma quantidade de toxinas voláteis. O que é volátil? Que vira gás e a gente inala muito grande, tá? Então, a gente deveria evitar esses cheiros que a gente deixa na casa, vela, né, que a gente acende aquelas velinhas de cheiro, também são extremamente tóxicas, e a gente vai inalando aquilo. Então, a gente tem alguns aromatizadores de ambiente à base de óleos essenciais, que aí sim seriam bastante interessantes, tá? Mas esses que você compra em lojas normais, o ideal é não ter, porque você vai estar respirando aquelas toxinas o tempo todo, principalmente no quarto, né? Aí elas são bastante tóxicas, tá? Bom, deu 40 minutos de explicações aqui. Aí eu queria saber como que tá, se vocês têm dúvidas, se vocês gostariam de falar alguma coisa, perguntar. Tô aqui à disposição agora. Agora a gente tem aí um tempinho de conversa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou às ordens. Eu falo que esse tema... tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Não, aqui entrou. Uma das coisas que as pessoas não gostam de ouvir esse assunto é porque é muito tenso, né? Você fala assim, cara, tudo é tóxico, tudo vai me fazer mal. Na verdade, hoje em dia, a maior parte das coisas, mas se a gente não sabe, a gente não se cuida. Então, eu vou contar um caso de uma paciente que eu peguei essa semana. É uma paciente que tá na menopausa, e aí ela chegou para mim com um quadro de um hiperestrogenismo. O que é isso? Ela tinha um quadro clínico de um estrogênio maior que a progesterona. Como assim? Então ela tinha muita dor na mama, ela tinha cistos mamários, ela tinha nódulo, ela tinha mioma, né? Ela tava com muita irritabilidade, ela tava com alteração do sono. E aí quando você tira essa história, você fala, isso daí é excesso de estrogênio, né? Muito bem, pedi os exames dela. Aí quando eu peguei o exame, para minha surpresa, o que aconteceu? Ela tinha um estrogênio baixo e uma progesterona mais alta. Eu falei, caraca. E aí, se você para pensar, o que tá acontecendo? Ela tem o estrogênio que ela produz baixo, a progesterona que ela produz mais alta, porém, ela tem um excesso de estímulo estrogênico. Como? Por disruptores endócrinos, tá? Então, provavelmente ela tem, pelo uso crônico de produtos de beleza, ela tem um excesso disso no organismo e eles estão hiperestimulando os receptores estrogênicos. Essa paciente, ela pode ter maior risco de câncer de mama, câncer de endométrio do que as outras pacientes. Então, quando ela foi para mim, se eu tivesse pego só o exame, eu teria prescrito para ela um hormônio, porque pelo exame ela teria indicação de usar um hormônio,
E aí eu estaria aumentando o risco de câncer de mama dela. Então, o que eu falei para ela? Falou, olha, a gente vai ter que limpar seu organismo dessas toxinas, que tem como a gente limpar. Então, tem que trocar os produtos de beleza e de limpeza da casa. Aí você vai detoxificar, vai limpar o seu organismo dessas substâncias, para depois a gente fazer a reposição hormonal. Porque fazer reposição numa paciente que tem um hiperestrogenismo, não, mas um aumento do estímulo estrogênico em relação à progesterona, eu estou aumentando o risco de câncer de mama dela. Dica para quem quer fazer reposição hormonal mais para frente, tem que ver quadro clínico, exames laboratoriais e exames de imagem. Nunca prescrever hormônios ou usar hormônios sem ter os exames na mão, tá? Só fazer entrar na menopausa não significa que a gente já possa prescrever hormônios, ok? Então, como a gente tá aí no outubro rosa, né, que a gente tá falando um pouco sobre prevenção de câncer de mama, eu acho que isso é prevenir câncer, tá? E não sair prescrevendo, tá? Quanto tempo demora para fazer essa desintoxicação? Depende, Thalita. Depende, assim, eu falo que desintoxicação é igual limpar a casa. Se você tá limpando a casa, mas deixa a janela aberta, que entra poeira, aí entra o cachorro com o pé sujo, entra o teu filho e traz a bola toda suja. Você não consegue limpar a casa. Então, como que você tem que limpar a casa? Primeiro, fecha a janela, põe o filho para fora, prende o cachorro, limpa a casa. E aí, o que é isso? É tirar as toxinas que estão no seu meio. Então, não tomar mais em copo plástico, evitar esses produtos de beleza, sabe? Tudo isso que a gente falou aqui, né? E fazer a limpeza fazendo a desintoxicação. Aí a gente usa produtos para isso, né? Eu gosto muito da clorela, gosto muito da espirulina, eu gosto do carvão ativado, mas para tirar metais pesados não, xenobióticos, o que eu mais gosto é a zeólita, tá? Então aí você teria que fazer, eu acredito que uma pessoa, ela deveria a cada 2 vezes por ano, a cada 6 meses, ela deveria fazer um ciclo de detoxificação, para poder ir limpando o organismo. Tá? A Juliana falou quanta informação valiosa, muito obrigada. Obrigada a vocês de estarem assistindo. Se puderem passar isso para as outras pessoas, indicar, colocar, eu acho que quanto mais a gente puder falar nisso, eu agradeço. Se vocês puderem entrar na loja para conhecer, se não quiserem comprar, mas ver os produtos que tem lá, muito obrigada, também vão fazer bastante diferença. E eu vou ver se eu consigo gravar esse e vou deixar aqui no Insta e vou tentar deixar lá no Facebook também, tá? No Facebook não, no YouTube. Tem mais alguém que tem alguma dúvida, que queira perguntar? Eu queria ver aqui quem que é a Mabi Souza. Mabi, quem é você? Eu vou contar a história da Mabi. A Mabi é muito engraçada. Hoje eu tava indo embora levar a Fernanda, que é a minha secretária, que ela mora aqui perto. Vou deixar salva, Mabi. E aí eu tava parada com o carro, a Mabi veio e parou um pouco na minha frente, só que ela parou para trás, a bunda do carro dela tava na passagem. E aí, quando ela saiu do carro, eu falei assim, põe mais pra frente, que senão alguém pode bater no teu carro. Aí ela veio até a porta do meu carro e falou assim, deixa que a doutora, a doutora Inaê sabe tudo. Aí ela voltou e pôs o carro pra frente. Eu e a Fernanda, a gente riu tanto, mas a gente riu tanto, e aí eu não sabia quem era, porque a gente riu, se perdeu, eu não consegui descobrir quem era. Então, Mabi, se você puder falar quem é você, eu te agradeço, tá bom? Da farmácia de manipulação. Então tá. Porque eu falei assim, gente. Aí a minha secretária falou assim: você tá podendo, hein, doutora? Que legal, que legal. Mais alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar? Se quiserem perguntar de outra coisa que eu possa responder, sem problema. Doutora Inéia nunca erra, é isso aí. Foi essa frase que eu ouvi hoje. Ri muito, 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 muito mesmo.
Mais alguém, mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar por aqui, daí eu vou jantar. Como funciona esse ciclo de desintoxicação? Olha, Regina, a gente tem que trabalhar, quando a gente fala de desintoxicação, a gente fala em alguns órgãos, né? O primeiro órgão que a gente tem que pensar sempre é fígado, porque é ele que vai transformar essas substâncias químicas que são lipossolúveis, ou seja, elas se diluem em gordura, em hidrossolúveis para serem excretados, porque eu não consigo excretar uma substância que é lipossolúvel, então ela tem que ser transformada numa substância hidrossolúvel. Então isso quem faz é o fígado. Então o fígado tem que estar bom. Aí eu tenho que ter um rim bom e beber muito líquido nessa fase, porque eu tenho que pôr para fora essas toxinas, tá? Então o rim tem que estar funcionando muito bem. Quando o fígado detoxifica, muitas substâncias elas vão ser excretadas via bile. Então, o trato gastrointestinal também tem que estar muito funcionante. E os hormônios, as substâncias hormonais, ela tá muito presente na bile. Então, o que acontece? Se eu tenho o intestino preso, eu vou ter uma reabsorção dessas substâncias tóxicas, tá? Então, o intestino tem que funcionar muito bem. A pele, então, o suor é uma forma de desintoxicação fantástica. Então, a gente tem que suar. E uma das coisas que quando a gente usa desodorante antiperspirante é que a gente não sua. Então, vai gerando um monte de toxina aqui na região da axila e a região da axila, drenagem, mama, tá? Então, essa região aqui tá muito associada. Por isso que os desodorantes, muitos podem dar câncer até por causa do alumínio. Então, a pele, né, suor, e a gente tem que estimular o sistema linfático, tá? Porque a linfa que vai tirar essas toxinas ali dos órgãos, jogar no sistema linfático para cair no sangue para ser drenado para o fígado limpar. Então, o sistema linfático tem que estar muito bem estruturado, tá? Aí a gente tem que ter esses itens funcionando bem. Aí eu uso algumas medicações, como a zeólita, a clorela, a espirulina. Tem um detox da Rio que eu gosto muito, que é o linfomiosote, berberis e anux vomica. Sucos detox, né, que a gente não gosta de falar suco detox, mas são sucos que a gente pode colocar substâncias que ajudam o fígado, tá? Então chás também são bastante importantes. Então são ciclos que eu monto para o paciente fazer a detoxificação. Inclusive eu comecei hoje meu ciclo de detoxificação, eu vou fazer aí um ciclo, tá? Aqui, elas estão brincando comigo, estão tirando sarro. A minha secretária tá falando que eu tô blogueirinha e a Thalita tá querendo autógrafo. Elas estão tirando sarro da minha cara. Ai, gente. Então, é assim que a gente faz, tá? É um ciclo, são 2 meses. Eu fiz há um tempo atrás uma dieta detox, tá? O pessoal que fez, tem pessoal que gostou bastante, a gente perde muito, desincha muito, a gente perde peso, perde barriga, é bem legal. Então pode ser que eu faça de novo essa dieta detox, e aí eu aviso, coloco aí no Insta se eu for fazer, tudo direitinho, tá bom? É uma dietinha bem restrita, mas que eu acho que a cada 2 meses vale a pena sim, tá? A cada 2 meses não, a cada 6 meses, desculpa. Mais alguma dúvida? Mais alguém quer falar? Estamos te incentivando. Eu sei, Thalita, tô brincando. Estou aguardando ansiosa para sua consulta. Que bom, fico feliz, Regina. Espero que eu possa te ajudar, tá? Infelizmente, as pessoas, quando ligam lá no consultório, elas ficam um pouco chateadas porque eu não tenho consulta rápida, né? A minha consulta, esse ano eu não tenho mais agenda para paciente novo, eu tenho agenda, eu acho que para fevereiro do ano que vem. Então, muita gente que liga fica meio que decepcionada porque quer a consulta rápido, né? Mas, infelizmente, eu não tenho horário, porque eu trabalho de manhã
E à tarde eu faço as receitas dos pacientes, eu não trabalho o período integral atendendo, né? Então, assim, eu atendo os pacientes de manhã e à tarde é o horário de eu estudar os casos, de eu ver, fazer as fórmulas, eu mando cotar todas as fórmulas para saber quanto vai ficar antes de eu passar para os pacientes. Então, para não passar uma fórmula muito cara, então eu tenho esse cuidado de ver fórmula por fórmula, valor, passar para os pacientes. Então, isso a Aguamel me ajuda muito, porque eu trabalho com eles e eles me passam todos os orçamentos, tá? Então, assim, infelizmente eu não tenho a consulta rápida, mas o que a gente sempre fala, deixa marcado e a gente vai sempre adiantando. Quando os pacientes desmarcam, a gente tenta adiantar a consulta dos pacientes que estão marcados, tá bom? Então, não briguem com a Fernanda, porque ela não tem culpa, tá? A culpa é minha mesmo. Mais alguém tem alguma pergunta? Mais alguém precisa de alguma informação? Estou aqui, faltam 5 minutos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa, estou à disposição. Senão, a gente vai encerrar e aí eu vou jantar. Jantar não, vou comer alguma coisinha leve, porque já são 9 da noite. Não? Tranquilos? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Fico muito feliz de falar sobre esse assunto. Gostaria que tivesse 1000 pessoas assistindo para a gente poder divulgar, mas se eu conseguir ajudar essas 20 pessoas que entraram, 30 pessoas que entraram, eu já estou muito feliz, tá? E essas 30 vão passar para mais uma pessoa, vira 60, que depois passa mais um para uma, e assim vai, e a gente vai divulgando, tá bom? Um beijo no coração e aí a gente se vê numa próxima live, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.